Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Esses serão os versos que nós vamos tratar hoje. Malaquias 1, do verso 1 ao verso 5. O amor de Deus por Jacó. Palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vós perguntais, de que maneira nos tens amado? Por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis, o Senhor é grande até mesmo além das fronteiras de Israel. Até aí. A princípio a gente olha e diz, o que isso tem a ver com culto? Queridos, para você entender esses primeiros 5 versos, eu preciso dar um pano de fundo, para que você compreenda o que Malaquias está falando e por que ele está falando isso. O povo de Israel, ele passou, em toda a sua história, por 2 grandes exílios. O primeiro foi o exílio no Egito, o exílio egípcio, e o segundo foi o exílio babilônico. O primeiro exílio durou 430 anos, 420. O segundo, 70 anos. Ambos os exílios existiram pela permissão divina, obviamente. O Deus que é soberano tinha propósitos para o seu povo, tanto no exílio babilônico quanto no exílio anterior, que é o exílio no Egito. O exílio no Egito teve como propósito Deus se apresentar à humanidade ali da região, aos povos pagãos, como o único e todo-poderoso Deus. É por isso que ele vai ferindo os deuses do Egito. O Egito tinha um panteão de deuses. Tinha o Deus da água, Deus fere a água. Tinha o Deus da luz, Deus deixa o povo em trevas. Tinha o Deus Ra, ele fere. Então, Deus no exílio egípcio se mostra como o único Deus e o Deus Todo-Poderoso, maior que os deuses do Egito. E no deserto, quando o povo sai do Egito, Deus está ensinando esse povo como ele deveria ser adorado, olha, o culto, e como essa adoração era centralizada no tabernáculo. Já no exílio da Babilônia, anos depois, milhares de anos depois, esse exílio babilônico teve como propósito ensinar ao povo de Deus que Deus odeia o quê? A idolatria. Percebe a perspectiva do culto também aqui? E que a adoração não é apenas a perspectiva do porquê ele deseja ser adorado, A adoração ou culto não é apenas um ritual, mas o culto e a adoração envolvem a motivação. E é nesse sentido que Deus levanta Malaquias como profeta pós-exílio. Malaquias foi levantado por Deus pós-exílio babilônico. Então, quando Deus ele levanta o profeta Malaquias, o templo de Jerusalém já havia sido reconstruído por Neemias. Esdras já havia liderado o retorno de alguns judeus para Jerusalém. Neemias também lidera um grupo para voltar para Jerusalém. O muro de Jerusalém, eu falei que o templo tinha sido reconstruído por Neemias, é o muro. O muro foi reconstruído por Neemias e o muro já havia sido reconstruído. E aí o ponto central do texto de Malaquias é que Deus levanta esse profeta para falar aos judeus, porque o povo estava vivendo um tempo de apatia espiritual, frieza espiritual, desânimo
na adoração, desânimo no culto ao Senhor. Malaquias, ele surge no contexto aonde os judeus, os israelitas pensavam o seguinte: olha, Deus não nos ama mais. E a prova de que Deus não nos ama mais é que Ele nos abandonou. A prova de que Deus não nos ama mais é que fomos feitos escravos novamente pelos babilônicos. E aí surge uma pergunta no meio do povo de Deus, que é: por que nós vamos adorar um Deus que não nos ama? Entende o tema do sermão? O amor de Deus e o culto. Muitos, nesse contexto de Malaquias, deixaram de adorar a Deus, deixaram de prestar culto a Deus. E é bem verdade que muitos outros continuaram se cultuando a Deus, mas de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, porque eles verdadeiramente pensavam: Deus não nos ama mais. E é nessa perspectiva que o profeta Malaquias, ele começa dizendo: olha, a palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E aí o verso 2 diz: eu sempre vos amei. O texto profético do profeta Malaquias começa mostrando a mim e a você, com o intuito de nos conscientizar que as palavras proferidas por Malaquias não são palavras de Malaquias. Porque o texto bíblico começa: palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, através de Malaquias. Essas palavras do profeta Malaquias foram proferidas por Malaquias, mas a sua origem não foi em Malaquias, mas a sua origem foi no próprio Deus. Malaquias foi um instrumento, Malaquias foi a ponte que Deus usou para falar com o seu povo. O texto começa: palavra do Senhor. Em outras versões vai aparecer sentença do Senhor. No hebraico, a frase literal é o peso do Senhor. Malaquias está dizendo: olha, o que eu tenho para apresentar a vocês da parte de Deus é pesado. É exortação, é uma sentença. E é uma sentença contra Israel. É uma sentença contra o povo de Deus. Deus não estava satisfeito com o seu povo. Mas qual foi a forma que Deus inicia essa palavra pesada? Como que Deus começou a sua mensagem de exortação? Ele começa no verso 2 dizendo: eu sempre vos amei. O nome Malaquias significa, em hebraico, o mensageiro. Agora você imagina a situação de Malaquias. Eles deveriam ser o porta-voz de uma mensagem de sentença, de advertência. Imagina Malaquias ter que chegar para o povo lá e dizer: olha, Deus não está aceitando o culto de vocês. Se coloca no lugar de Malaquias, imagina Malaquias chegando e dizendo: olha, Deus na verdade está com sono, Ele não vê a hora do culto acabar. Porque esse culto que vocês estão prestando não está agradando a Ele. Queridos, essa é a mensagem de Malaquias. Mas como que Deus começa essa mensagem ao seu povo? Eu sempre vos amei. Não é uma mensagem fácil de pregar, de ler. Contudo, foi essa mensagem que Malaquias pregou. Afinal, como diz o reverendo presbiteriano já falecido, Eugene Peterson, ele diz: olha, a tarefa de um profeta não é amenizar as situações, mas sim corrigi-las. Essa é a tarefa de um profeta, essa é a tarefa de um pastor. Não é amenizar a situação, mas é corrigir essa situação. Não é uma mensagem fácil de ouvir. Aperta o cinto de segurança e vamos juntos nessa mensagem de peso, porém, uma mensagem
de amor. Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ser exortado. Mas Malaquias tem uma mensagem dura. E qual é a reação nossa? Ou qual deve ser a nossa reação quando a gente é advertido? A nossa reação deveria ser, aonde foi que eu errei? Né? Aonde é que eu estou errando? O reverendo Augusto Nicodemos diz, toda vez que ocorrer a profanação do culto, a desobediência aos mandamentos, a falta de interesse nas coisas de Deus e a ausência de fé em tempos difíceis, Deus, em razão disso, levanta os seus profetas. E essa era a situação. O povo estava frio. O povo estava cultuando a Deus de qualquer jeito. O povo vinha à casa do Senhor e cultuava a Deus de qualquer forma. Deus levanta o profeta Malaquias e diz, coloca ordem na casa, Malaquias, o negócio está meio bagunçado. Queridos, Israel era a igreja do Antigo Testamento. E pela fé, eu e você, nós somos, filhos de Abraão pela fé. Nós somos a continuidade dessa igreja. A aliança que Deus fez com Abraão lá atrás, envolve a mim e envolve a você. Porque pela fé em Cristo, somos uma única igreja redimida em Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus estava advertindo a sua igreja no Antigo Testamento. E por meio da mensagem de Malaquias, Ele adverte a sua igreja do Novo Testamento. Adverte a mim e a você. E como que Deus começa essa advertência? Nunca duvide do amor que eu tenho por vós. Verso 2. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. A mensagem é de exortação, mas Deus, Ele é Pai, e como Pai Ele afirma, olha, eu sempre vos amei. Querido, quem é pai sabe, todo pai adverte o seu filho, todo pai se aborrece com o filho teimoso, todo pai exorta o filho com palavras duras, todo pai até castiga os filhos, só que nenhum pai deixa de amar o filho. E Deus é Pai, e Ele nos ama. Deus afirma, olha no verso 2, eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas qual foi a reação do povo de Deus? Olha o verso 2, mas vós perguntais, de que maneira nos tem amado? Queridos, essa pergunta do povo de Deus a Deus, de que maneira tem nos amado, ela não é uma pergunta sincera. Ela é uma pergunta cínica. Ela é um questionamento, ela não é um questionamento sincero. É mais ou menos assim, nos ama? Como? O Senhor nos ama? Então prova esse amor. Então mostra para nós, como que você tem nos amado? No hebraico isso fica muito claro, que essa pergunta, de que maneira nos tem amado, é uma pergunta de cinismo, é uma pergunta cínica, não é uma pergunta sincera do coração. Agora você, pai, imagina, usar uma ilustração para clarear isso na nossa mente. Agora você que é pai, imagina seu filho chegando a você e diz assim, ei pai, como é que você me ama? Me prova aí que você me ama. E eu me coloquei como pai e pensei, eu diria, eu te alimento, eu dou moradia para você, eu compro suas roupas, eu pago seus estudos, eu pago seu lazer. Mas não só isso, eu gasto tempo com você, a gente sai junto, a gente passeia, a gente assiste filme junto. Eu te amo e nada do que você faz vai mudar o sentimento que eu tenho por você, porque eu sou seu pai. E eu sempre te amei, e eu sempre vou te amar. E aí Deus, Ele começa a sua mensagem dizendo, olha, eu amo você. Só que o povo pergunta, de que maneira tem nos amado? Essa indagação cínica, muitas vezes é a nossa indagação. E essa indagação, ela revela um pouco da frieza na fé. Essa indagação mostra que a gente está longe do Senhor, porque só quem está longe do Senhor pode questionar o amor dele.
Quando Deus afirmou, olha, eu sempre vos amei, qual deveria ser a reação mais lógica do povo de Deus? Olha, o povo deveria relembrar, queridos, a trajetória deles como povo de Deus. Eles deveriam se relembrar e lembrar de tudo aquilo que Deus fez para eles como povo. Eles deveriam relembrar as incontáveis bênçãos que Deus deu a eles. Olha, eles deveriam relembrar que Deus escolheu Abraão, fez uma aliança eterna com eles. Eles deveriam lembrar que Deus tirou eles do Egito. Eles deveriam lembrar que Deus sustentou eles no deserto. Eles deveriam relembrar que Deus tirou eles do Egito, cuidou deles no deserto e deu uma terra que é Canaã para eles. Eles deveriam relembrar que Deus fez deles um povo, que Deus livrou eles já em Canaã dos inimigos. Queridos, quando o povo de Israel, o povo de Deus, questiona o amor de Deus, eles se esquecem da principal oração judaica, que é o Shema, que está lá em Deuteronômio 6, verso 4 a 6, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eles se esqueceram disso. O povo de Deus, quando diz prova que o Senhor nos ama, esqueceu de tudo que Deus tinha feito por eles. Presta atenção, queridos. Quando a gente contempla apenas a circunstância ruim do agora, e a gente se esquece de tudo o que Deus fez por nós, seremos ingratos. O povo deveria ter respondido não como ou de que maneira nos tens amado, mas eles deveriam responder: Senhor, porque tu nos amastes, é que podemos te amar. Mas essa não foi a resposta do povo. O povo diz: prova-nos o seu amor. Quantas vezes você não duvidou do amor de Deus? E por isso, você deixou de orar. E por isso você deixou de ler a palavra, e por isso você deixou de ter intimidade com Ele, por isso você deixou de ir à igreja, por isso você deixou de se envolver com as coisas do reino de Deus, pelo simples fato de ter se esquecido que Deus o ama, ou de ter duvidado do amor de Deus. Por pensar que Deus não te amava mais, sua fé esfriou, seu desejo pelo Senhor esfriou, e assim, querido, você deixou de quê? De adorá-lo, de cultuá-lo, de amar ao Senhor como você deveria. Sabe o que Deus te fala nessa noite? Eu sempre vos amei. A resposta do povo de Israel aqui estava baseada nas circunstâncias que eles estavam vivendo. De que maneira tens nos amado? Essa foi a indagação. Mas o Senhor diz que nos ama. Porém, o povo estava exilado. Os inimigos dominaram o povo de Deus. Os persas estavam reinando sobre eles. Muitos do povo de Deus ainda estavam em terras estranhas. E quando eles olharam o cenário que os envolviam, eles viraram para Deus e falaram: como que o Senhor nos ama? Como que a gente pode aplicar essa resposta deles para nós hoje? Às vezes a gente diz: Deus, que amor é esse que o Senhor tem por mim? A minha situação financeira só piora. Que amor é esse, Senhor? Estou atolado em problemas. Que amor é esse, Deus? Só dificuldade atrás de dificuldades. Que amor é esse, Deus? Doença, caos, problemas familiares. Que amor é esse, Senhor? Como você tem me amado? Queridos, essa mentalidade de medir o amor de Deus pela circunstância do momento não é algo exclusivo do povo de Israel.
é uma mentalidade do ser humano que perpassa todos os tempos, todas as eras e todos os povos. Medir o amor de Deus com base na circunstância ruim que estamos vivendo não é a melhor escolha. Essa não pode ser a nossa mentalidade. Não podemos, queridos, cair no erro que os nossos irmãos, pela fé, caíram. E o livro de Malaquias serve para nos instruir a não errar como a igreja do Antigo Testamento errou. Medindo o amor de Deus por meio das circunstâncias. No verso 2 ainda, no finalzinho, como que o Senhor responde? Eles perguntam, de que maneira nos tem amado? Aí o que o profeta diz? Olha, Deus está dizendo, por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, no entanto amei Jacó e rejeitei Esaú. O Senhor traz à mente do povo de Israel o início deles como povo, o nascimento deles como um povo, que foi a escolha de Jacó e a rejeição de Esaú. Queridos, a maior prova do amor de Deus para com o seu povo é a eleição incondicional. É isso que Malaquias está dizendo. Malaquias está dizendo, a eleição é a prova do amor de Deus para com vocês, é a prova do amor de Deus para com a sua igreja, é a prova do amor dele para com a sua noiva. Ele amou Jacó, e não Esaú. Esaú, queridos, é o pai dos edomitas. Mas Deus não escolhe Esaú, Deus escolhe Jacó. Olha a palavra, o que a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis 25. Abra sua Bíblia. Gênesis 25. Gênesis 25, do verso 21 ao verso 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 25, do verso 21 ao verso 26. Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse, porque estou assim? E foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu, há 2 nações no teu ventre. E desde as tuas entranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso foi chamado Jacó. E Isaac tinha 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Agora volta para o texto de Malaquias 1. Deus está respondendo à pergunta que o povo fez. O povo perguntou, de que maneira o Senhor tem nos amado? E ele diz, olha, eu amei vocês quando escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Eu amei vocês quando eu elegi vocês, quando eu escolhi vocês, quando eu predestinei vocês para serem meus. Queridos, Malaquias não está apenas provando ou mostrando que Deus é soberano, mas Ele é livre para amar quem Ele quer. E Paulo, mais de 400 anos depois, fala sobre esse Deus que é livre para amar a quem Ele bem quiser. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas lá em Romanos capítulo 9, Paulo vai dizer
E não só, vai citar novamente, o texto que lemos de Gênesis, e não somente isso, mas também a Rebeca que concebeu de Isaque, nosso pai, pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Se disse, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que diremos? A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum, porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus que mostra misericórdia. O povo não fez nada. Jacó não fez nada para merecer o amor de Deus. Nós não fizemos nada para merecer o amor de Deus, contudo Ele decidiu nos amar. Ele diz, olha, eu sempre vos amei. É preciso entender isso para prestar um culto que agrade ao Senhor. Se você acha que merece, se você acha que é bom, se você acha que por si você presta um culto agradável a Deus, você não presta um culto agradável a Deus. Você tem que entender que você não merecia, mas Ele te amou. E Ele te ama. Como Ele diz, eu sempre vos amei. E como que Deus responde à cínica indagação do povo? Ele diz, olha, ao invés de rejeitar você, eu rejeitei Esaú. Você não está entre o povo de Esaú. Você não está entre aqueles a quem eu rejeitei. Você está entre aqueles a quem eu amei. Quer prova maior do que essa? Você poderia estar perdido nesse mundo de meu Deus. Você poderia ainda estar atolado nos seus pecados. Você poderia ainda estar como um incrédulo. Mas Deus foi lá e te tirou do lamaçal do pecado e colocou no reino do seu amor. A maior prova de que Deus nos ama, nos amou, nos ama e sempre nos amará, é que Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. E os versos queridos 3 e 4 relatam essa ação de Deus, não para com quem Ele amou, mas para com os incrédulos, para com os rejeitados, para com aqueles que descendem de quem? De Esaú. E para esses Deus não é amor, mas Deus é ira. Deus é justo e Deus é juiz, e Ele é um juiz implacável. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E então ali haverá choro, haverá ranger de dentes, e aqueles ali, naquele momento que ainda chegará, serão encaminhados ao inferno. O profeta Jeremias, no capítulo 49, verso 10, olha o que ele diz, mas desnudei Esaú, o Esaú que Malaquias está dizendo, descobri seus esconderijos, de modo que ele não poderá se esconder, a sua descendência, assim como seus irmãos e vizinhos, estão destruídos, e ele não existe mais. Mas aí, Malaquias está dizendo que, olha o que Malaquias está dizendo que Deus fez para com aqueles que Ele rejeitou. Olha a ação de Deus para com o incrédulo, olha a ação de Deus para o ímpio, e talvez isso te espante, porque esse evangelicalismo barato prega que Deus é só amor, e esquece de falar do Deus que é irado. Olha o que Deus faz para com aqueles que Ele não escolheu, verso 3, e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que a descendência de Esaú soberbamente diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É duro, mas é a palavra de Deus. E o profeta nos alertou, olha, a sentença do Senhor contra Israel, o peso do Senhor contra Israel, a exortação do Senhor contra Israel. Deus não estava se agradando do culto que o povo estava realizando.
E nós vamos ver isso na semana que vem. Esse desagrado do Senhor. Mas o fato, queridos, de Deus não estar se agradando do culto que o seu povo estava prestando, não o fez deixar de amá-los. Vocês estão prestando o culto errado. Eu não estou me agradando do culto. Eu amo vocês. E por amar a vocês, eu estou levantando Malaquias para que ele diga que o culto não está sendo agradável. E por que o culto não está sendo agradável? É a primeira parte. Porque vocês pensam que eu não os amo mais. E aí, por pensar que eu não os amo mais, vocês não estão me buscando, vocês não estão me adorando, vocês estão prestando um culto de qualquer jeito, um culto de qualquer forma, de qualquer maneira. E para o povo que ele não escolheu, ele está dizendo, mesmo que vocês tentem reconstruir o que Deus destruiu, verso 4, o Senhor destruirá novamente. Pois quem não foi, queridos, escolhido pelo Senhor, sim, é objeto da ira eterna de Deus. E quem diz isso não sou eu, e quem diz isso não é Malaquias, e quem diz isso é o Senhor. Verso 4, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Agora, para aqueles a quem ele ama, ele é o grande até mesmo além das fronteiras de Israel, verso 5. E com os olhos os vereis e direis, o Senhor é grande até mesmo além das fronteiras de Israel. Meu irmão, para prestarmos um culto agradável a Deus, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é, Ele nos ama. E como que Ele nos ama? Quando Ele nos escolheu para ser o povo dEle. Para os judeus, a invasão babilônica foi a disciplina do Senhor. Por que Deus enviou o povo para a Babilônia? Porque eles estavam sendo idólatras. Eles estavam adorando outros deuses, eles estavam adorando deuses pagãos. E Deus está dizendo, olha, a minha glória eu não divido com ninguém. Então, papai vai ensinar vocês como vocês têm que se portar, como que vocês têm que viver, como que vocês têm que adorar e a quem vocês têm que adorar. E aí ele permite. Vai lá em Daniel capítulo 1. E Deus permitiu, e Deus entregou o povo a Nabucodonosor da Babilônia. Para os judeus, para o povo de Deus, essa invasão foi disciplina do Senhor. Só que existe uma promessa, que é, depois da invasão eu vou restaurar Israel. Depois dessa invasão eu vou restaurar a terra de vocês. E isso foi uma verdade. O templo foi reconstruído. Deus levanta Neemias, os muros são reconstruídos. Deus usa o imperador pagão para baixar um decreto e permitir que eles saíssem da Babilônia para Jerusalém novamente. Agora, para os edomitas, para os descendentes de Esaú, para aqueles a quem o Senhor não escolheu, a invasão não foi uma disciplina, foi um julgamento, foi um juízo. A terra foi desolada e a terra ficará para sempre desolada. Observe o cuidado amoroso de Deus para com o seu povo, quando ainda estavam no exílio na Babilônia. Jeremias capítulo 29, abra sua Bíblia lá. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Na versão que eu estou lendo, o título desse capítulo diz assim: A carta de Jeremias para os cativos da Babilônia. Então o profeta Jeremias escreve uma carta endereçada ao povo de Deus que estava cativo na Babilônia. Eu vou ler do verso 4 ao verso 7. Olha o que a palavra de Deus nos afirma. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio,
aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou de Jerusalém para a Babilônia? Deus. Verso 5. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comeis do seu fruto. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomais esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Verso 7. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde eu vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Isso é um cuidado. Deus está dizendo, olha, eu mandei vocês para a Babilônia sim, mas olha, façam isso que eu vou mandar. Construam casa, construam pomares, se envolvam com a cidade, edifiquem a cidade, pensem no bem da cidade, orem pela prosperidade da Babilônia, porque quando a Babilônia prosperar, vocês prosperarão. E depois, tempos depois, Deus, por meio do imperador pagão, permite que o povo volte a Jerusalém. Percebe o cuidado amoroso de Deus para com o povo a quem Ele escolheu? Mas percebe também a ira justa, santa de Deus para com aqueles a quem Ele rejeitou. O amor de Deus é algo que nós temos que entender para prestar a Ele um culto que agrada a Ele. E para concluir, os judeus, o povo de Israel, no contexto de Malaquias, perguntava: por que adoramos ao nosso Senhor se Ele não nos ama? Né? E talvez essa pergunta venha ao meu e ao seu coração diversas vezes, mas de uma outra forma. Talvez a gente pergunte assim: por que a gente adora ao Senhor mesmo quando tudo aos nossos olhos parece estar errado? Sabe por que a gente cultua e adora ao Senhor, mesmo quando aos nossos olhos a circunstância a qual estamos envoltos não é da forma ou não é a situação que a gente queria? Primeiro, porque Ele nos escolheu. Segundo, porque Ele nos ama. E terceiro, porque Ele está irado com os seus inimigos. O nosso culto não pode depender das circunstâncias. A nossa devoção não pode depender das circunstâncias. Cultuamos ao Senhor, adoramos ao Senhor e exaltamos ao Senhor, porque Ele nos ama. Nunca duvide do amor do Senhor por você, porque quando você duvidar que Deus ama você, você vai parar de orar, você vai parar de ler a palavra, você vai parar de cultuar, a sua fé vai se esfriar. E isso não agrada a Deus. O culto que agrada a Deus começa com uma mentalidade de que Ele nos ama. Ele é soberano sobre tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. Soberanamente escolheu Jacó. Soberanamente rejeitou Esaú. Soberanamente enviou seus filhos aos exílios. Soberanamente os livrou dos exílios. Soberanamente levantou profetas com palavras de exortação para que o povo acordasse da apatia espiritual. É a esse Deus a quem servimos. A esse Deus soberano. E a esse Deus que nos ama. Amém?